Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que foi o jogo aí? Vocês viram o jogo? Olá, Jaque. Bem escurinho. Olá, bem-vindos. Lorna, né? Lorna, bem-vinda. Deixa eu ver quem entrou. Avelino, bem-vindo. Obrigado pela companhia. Então vamos aqui de local novo, né? Um pouco mais confortável, que eu tava sem um ambiente para fazer. E estamos estudando o livro Irmão, que é esse aqui também espelhado, que ele é de Emmanuel, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Chico Xavier, certo? Então iniciamos com uma prece, vamos ler a mensagem, fazer as reflexões. Vocês podem comentar aí também. E no final da live eu posso fazer a leitura, né, dos comentários. Fiquem à vontade para vocês falarem e ajudar até bastante. Porque a live não é só minha, né? A live é minha, a espiritualidade, e de vocês. Todo mundo que está aqui aprende, certo? E a página tá com a cara nova, tá com um nome novo, né? Porque eu queria colocar um nome mais fácil de digitar, de procurar, certo? E o nome para identificar melhor. Aí ficou Babi Espiritismo, certo? Então vamos lá. Vamos mentalizar Jesus e pedir a sua presença e agradecer pelo dia de hoje. Mais um dia que Jesus nos deu força para enfrentar lutas diárias. Que a espiritualidade continue conosco nesta noite de descanso e de paz. Que amanhã é um novo dia, um novo recomeço. Que a nossa Mãe Maria, nossos guias espirituais, que a espiritualidade amiga da casa, do nosso lar que nos protege, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje, o capítulo se chama Segue Construindo. E começa assim. Senhor, não nos deixes entregues ao suposto bem que se transforma em mal, e não nos permitas menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem. Segue construindo. Aqui erguerás uma casa ao ideal nobilitante. Ali improvisarás um refúgio ao reconforto. Além, farás um recanto onde a fé possa sobreviver. Adiante, fincarás uma escora que sustente a esperança. Tempestades e ventanias colocarão à prova as edificações que levantes. Muitas delas talvez caiam. No entanto, a vida lhes conservará o balizamento. De outras, restarão alicerces aguardando estruturas novas. Outras muitas, porém, persistirão no tempo, agradecendo sonhos e calos, preces e lágrimas. Não te detenhas porque sombras e aguaceiros te ameacem. Pensa nos despojados, nos irmãos que perderam o agasalho da paz ou que se viram expulsos do teto da confiança. Reflete nos expoliados de abrigo espiritual que caminham na terra, tantas vezes galardoados pelo conforto físico, a suportarem o frio da adversidade no coração. Segue construindo esperança e amor em auxílio a todos. Todos os companheiros da humanidade são nossos irmãos perante as leis da vida. Para edificar, entretanto, não te escravizes. Ama e serve sem apego. Indispensável aprender a possuir servindo sempre, para não se viver de alma possuída. Adianta-te nas estradas do tempo, materializando o bem, porque o bem é a única força capaz de levantar e manter essa ou aquela senda de elevação. Se procuras modelo, detente no Cristo. Jesus é o Senhor,
foi anunciado por avisos e cânticos dos anjos, mas nasceu em viagem. Bem-vindo, quem entrou. Iu, tem Iu, né? Bem-vindo. Acatou as escolas do mundo, no entanto, ensinou e serviu, através de caminhos e vias públicas, barcos e montes. Iniciou o apostolado, honorificando a família em Caná, mas esteve sempre ligado à humanidade inteira. Respeitou a propriedade junto de Zaqueu. Contudo, traçou sadia orientação à fortuna para que a fortuna funcione amparando o próximo. Amou profundamente as criaturas que lhe desfrutavam a convivência. Entretanto, não vacilou em aceitar a cruz por amor a todos, entregando-nos a cada um os recursos preciosos, a fim de que saibamos construir a nossa casa íntima de paz e libertação espiritual para sempre. Saibamos guardar o coração na fé e na bondade, conservando a palavra e as mãos no serviço infatigável do bem. Olá, Troll, muito empolgado. Bem-vindo. Deixa eu ver quem entrou aqui, que está conosco, né? Acho que entraram e saíram, mas tudo bem. Bom, esse capítulo aqui, gente, fala do nosso dia a dia, né? Dos problemas que a gente passa, das dores que a gente passa. Meu olho, gente, tá um pouco pesado de sono, porque hoje, desde segunda-feira, está um pouco corrido, né? Minha mamãe tá um pouquinho resfriada, mas tá bem melhor hoje. Eu tô tendo que ir lá, né, desde segunda-feira, então eu tô um pouquinho cansada. Mas a live, né, nos ajuda bastante, então, a renovar as energias. Então, aqui fala justamente dessas dificuldades, desses imprevistos, essas coisas no dia a dia que aparecem na gente, né? Na vida da gente. E aqui fala, segue construindo, né? Eu achei muito interessante a primeira parte que ele fala aqui. Porque ele começa com um trechinho aqui, ó, gente. Estão vendo? Esse trechinho aqui. Aí ele tem um texto. Aí no final tem esse aqui. Tem uma frase que acho que resume o capítulo. E nesse inicial aqui, ele fala, ó, Senhor, não nos deixes entregues ao suposto bem que se transforma em mal, e não nos permitas menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem. Ou seja, muitas vezes aparecem momentos na nossa vida que achamos que será, né, uma coisa ruim pra gente. Inicialmente a gente enxerga algo ruim, mas a espiritualidade enxerga, né, que ela tá ali bem mais acima que a gente. Aquilo ali que a gente enxerga de ruim pela nossa maturidade ainda um pouco abaixo ali, é algo de ruim, que vai ser ruim pra gente, não vai. Depois de um tempo a gente começa a entender que aquilo ali vai nos transformar, vai nos mudando, nos moldando. E aparentemente uma coisa boa que aparece na nossa vida, isso é muito legal, muito massa, né? Quando você vê lá na frente, não é. Você se prejudica, você acaba, né? Não que errar é uma coisa ruim, porque faz parte da vida. Mas você acha que aquilo ali é uma coisa boa pra você, quando você vê, você se prejudicou por conta daquilo. Então, nem sempre, né? Ou seja, tudo que você for fazer, tudo que aparecer na sua frente, na sua vida, você ora, você pede auxílio à espiritualidade, né? Porque ela aí você sintoniza ali, porque ela sempre vai te dar alguma resposta, né? É certinha ali, de acordo com as leis divinas, de acordo com o que você necessita, né? Então ele fala, segue construindo, aqui erguerás uma casa ao ideal, lá você vai improvisar um refúgio ao reconforto, além, né? Um recanto onde a fé possa sobreviver. Então, aqui fala de todos os dias da nossa vida, cada dia, nenhum dia igual ao outro, né? Então, independentemente do que aconteça conosco, no nosso dia a dia, nas dificuldades, no desânimo quando bate. Inclusive, hoje foi um dia em que eu passei por um momento de desânimo, né? No final, ainda acho que lá para as 7 horas, mais ou menos, momentos bem conturbados, né? Cada um sabe o que passa aí e sabe como é que está o coração, mas Deus, né, conhece nosso coração e a nossa mente. Conhece tanto que antes mesmo de eu continuar com esse sentimento, né, que é normal bater um desânimo, é normal você ficar meio triste, mas você tem que começar a se vigiar, porque esses sentimentos nos adoecem, né?
Então você ora, você pede ajuda, você, quando se vê naquele momento perdido, sem saber o que fazer, você pede ajuda à espiritualidade, você ora, ó Jesus, me ajude a achar um caminho, uma saída. A espiritualidade amiga está ali do teu lado, ela vai te mandar uma resposta. Fique bem atento na sua mente. Os pensamentos que chegam geralmente são intuições, né, recados da espiritualidade querendo te ajudar, né? Então, momentos de dor e sofrimento, né? Momentos difíceis, obstáculos ali, eu diria que são desafios, né? Não são problemas, são desafios. Porque a cada problema, né, cada desafio e cada dor que bate à nossa porta, Deus sabe que a gente é capaz de passar por ela e de resolver ela, né? E a gente sabe que tudo passa, momentos felizes que a gente passa, muito bons, e momentos tristes, a gente sempre quando passa por eles nos tornamos mais fortes e mais confiantes, né? E também temos que agradecer, além dos momentos bons que a gente precisa para reconfortar também a nossa alma, né? Ter forças para continuar também, assim como momentos difíceis, porque eles nos levantam, né? Eles nos reanimam de novo, porque a gente sabe que quando a gente derrama todas as nossas lágrimas de dor, né, que a gente passa por aquele momento, a gente se torna mais forte, se levanta de novo e sorri de novo. Então é assim a vida, né? Então a gente se torna mais forte. Então aqui fala, muitas vezes, muitas delas, talvez tempestades e ventanias colocarão à prova as edificações que levantes. Muitas delas talvez caiam, no entanto, a vida lhes conservará o balizamento. De outras restarão alicerces aguardando estruturas novas. Então depende muito como a gente vai enxergar essa dor, né? A gente tem que procurar enxergar dos dois lados. Qual é o lado negativo dela, né? Que está acontecendo isso, isso e isso. Eu estou sentindo muita dor. Mas você precisa se agarrar a Jesus. Você precisa enxergar o outro lado, porque senão você vai colocar 3 vezes mais peso em sua dor. Você vai sofrer 3 vezes mais e vai carregar aquele peso que você já está carregando, porque você precisa carregar, tá? Mas isso não quer dizer que você esteja só. A espiritualidade do teu lado está te ajudando a carregar. Mas quando você enxerga no pessimismo, você enxerga só um lado, você carrega 3 vezes mais, você sente mais o peso. E acha que não vai ter saída e acha que vai ficar aquele momento ali para sempre. Então você tem que enxergar os dois, entender os dois lados e ter um equilíbrio ali, né? Orar, pedir auxílio. De outras já estarão alicerces aguardando estruturas novas. Outras, muitas, porém, persistirão no tempo agradecendo sonhos e calos, preces e lágrimas. Não te detenhas porque sombras e aguaceiros te ameaçam. Então, se algo está repetindo no nosso dia a dia, se algo, cavalinha para esse plano da live, né? Se algo se repete-se na nossa vida é porque a gente não aprendeu algo ainda. E quando a gente aprende, quando vem as próximas, a gente já está mais maduro, mais forte, né? Porque quanto mais dores, né? Não é uma competição, cada um está competindo com a dor. Tem gente que compete muito, né? Mas você não vai atrás do problema. A dor chega até você, você enxerga ela, né? Você tem que aceitá-la. Depois de um tempo tem que ter o seu tempo ali, aceita, entende o que está acontecendo. Você começa a entender o que está sentindo, a partir daí você já pede auxílio à espiritualidade e ela te encaminha para um caminho ali devagarzinho no teu tempo, sem pressa. Mas também você também não deve se fechar, né? Não deve fugir dessa dor, porque quanto mais foge, mais sofre, não é? Então a gente tem que encarar de frente, de uma hora ou outra a gente vai ter que enfrentar e quando ela passa a gente fica bem mais forte. E quando as outras chegam, a gente enfrenta com mais coragem e mais fé, né? Então, outro trecho aqui fala muito, pensa no despojado, nos irmãos que perderam o agasalho da paz ou que se viram expulsos do teto da confiança, que fala muito das pessoas que, como nós também acontecem, desanimam muito fácil, né? Caem muito fácil no primeiro problema que aparece. Então, cada espírito lida de uma forma diferente com os problemas. Por exemplo, eu, no momento, estou sem trabalho. O que é que eu posso fazer? Né? Eu vou me desesperar, eu vou me desanimar, ficar ali eternamente desanimada, ou eu tenho que enxergar, eu tenho que procurar fazer minha parte e confiar em Deus, sabendo que um dia chegará a oportunidade de trabalho, né? Eu tenho que enxergar, eu enxerguei esse lado, realmente eu me sinto desanimada, eu tenho que sentir isso, entender o que está sentindo. Aí você também tem que enxergar do outro lado, orar, pedir ajuda, que o auxílio vem, né?
Então você tem que começar a entender que cada um vai enfrentar esse problema, por exemplo, esse problema de desemprego, ou então falta de dinheiro, ou então falta de um apoio emocional também. Qualquer tipo de problema você enfrenta de uma forma diferente do outro, né? Então a gente não deve julgar de imediato, que fala também, na dor do outro tem que ter respeito, e você também tem que ter respeito com a sua dor, enfrentar, né? Ter a paciência de você enfrentar esse tempo que você tende a amadurecer, e o outro também, que é bastante difícil. A gente às vezes coloca expectativa demais no outro, quer que o outro mude, quer que o outro faça isso, faça aquilo, né? Mas a gente tem um tempinho da gente, tem que respirar, ter paciência com a gente mesmo e com o outro também. Porque o outro vê diferente da gente, né? É inevitável, é algo que a gente não controla. Quando a gente não puder mais fazer nada pro outro, deve fazer o máximo que a gente puder para ajudar. Quando a gente não puder mais ajudar, a gente ora por ela, né? Tenta conversar com o guia espiritual dela, para que o guia espiritual dela ali tenha uma interação maior com essa pessoa e aconselhe ela. Porque a gente pode fazer isso, a gente pode entrar em orar, né? Pedir o guia espiritual dela, os amigos que acompanham essa pessoa, para que ela melhore. Mas ela vai mudar, não é você que vai mudar ninguém, ninguém vai mudar você, né? Carmen, bem-vinda, obrigada pela companhia. E deixa eu ver mais um trechinho aqui pra gente terminar. Ok, indispensável aprender a possuir servindo sempre para não se viver de alma possuída. Adianta-te nas estradas do tempo materializando o bem, porque o bem é a única força capaz de levantar e manter essa ou aquela cena de elevação. Então a caridade, o servir, né? O seu amor próprio, o seu autorrespeito, você se amar, aprender a se amar, aprender a se conhecer dia após dia. Você vai começando a entender a outra pessoa e fazer o máximo para ajudar essa pessoa. A caridade em si. A caridade é igual a desapego. Não tem como, né? A caridade não tem apego. Porque senão não é caridade, é egoísmo, né? Então caridade é igual a desapego. Quando a gente aprender a fazer isso, a gente vai cada dia mais ter forças para enfrentar essas dores, né? Qualquer tipo de dor que seja. Quando a gente está ali aconchegado ali com a caridade, com o amor do outro, quando a gente está ajudando alguém e esse alguém está melhor, está bem, a gente já é o primeiro a ser beneficiado, né? Eu até compartilhei um vídeo recentemente na página falando que quando a gente direciona o pensamento a alguém com maldade, com vingança, com ódio, né? O primeiro a ser prejudicado, o primeiro a receber essa energia, a gente se toma todinho primeiro, aí o outro recebe, mas a primeira a ser prejudicada é a gente. A mesma coisa funciona com bons pensamentos. Quando a gente ora por essa pessoa, o primeiro a ser beneficiado é a gente. E essa pessoa vai receber esses fluidos bons. Então, tudo depende ali da sintonia, né? Do seu desapego, da sua intenção que você quer fazer. E fala aqui de Jesus, né? Da sua caminhada, como ele, né? Andou, né? Esses 3 anos de palavras e ações. Foram mais ações do que palavras. Olha que falou muita coisa. Mas foram muitas ações, muitos exemplos. Ele fala aqui, se você quer buscar, se procuras o modelo, detente no Cristo. Então ele é guia e modelo, né? Guia e modelo para seguir. Quando você tiver uma situação duvidosa, aí se pergunte o que Jesus faria, o que Jesus falaria, o que Jesus pensaria, né? Então ele tem que sempre se guiar a isso. Então ele fala aqui das passagens de Zaqueu, daquela passagem ali da mulher adúltera, da passagem ali também daquele rapaz que estava sem visão, daquele senhor, né? Que eu esqueci o nome, que é muito nome. Que a fé dele curou ele da visão, né? Então são muitas histórias muito bonitas e eu aconselho, né? Quem quer saber um pouco mais dessas histórias. Jesus no Lar tem muitos trechos, né? Importantes. Claro que o objetivo ali é dizer que o Evangelho Jesus no Lar, né? O Evangelho no Lar em si, dentro do lar, muito mais além da leitura e da reflexão, são as atitudes do dia a dia e o exemplo. Eu aconselho muito vocês lerem antes de dormir, né? É muito bom aquele livro que fala muito dessas partes de Jesus, né? Das passagens, né? De diálogos ali que Jesus tem com os seus apóstolos, com as pessoas ali que conviveram com ele. Então ele fala aqui, finalizando com o Jesus, né?
amou profundamente as criaturas que lhe desfrutavam a convivência. Entretanto, não vacilou em aceitar a cruz por amor a todos. Ou seja, quando a gente está passando por uma dor, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está passando. Por quem está passando pela dor? Porque a gente fez algo de ruim no passado. E a gente precisa reparar hoje, assumir que tem que passar por aquilo, precisa se modificar, né? Mas isso não vai deixar isso não vai limitar você ajudar alguém. Isso não vai limitar você se ajudar. Isso não vai limitar você a orar por alguém, né? É algo que você precisa passar. É algo que você precisa passar para se melhorar. Isso não vai lhe impedir de orar por uma pessoa, de ajudar outra pessoa, né? É claro que cada pessoa lida de uma forma diferente a dor, né? Basta a gente ter força, né? Ter vontade dentro da gente, que cada um ali lida de uma forma. E também não pode estar falando generalizar aqui. Mas cada um precisa ter essa força, né? Procurar o Evangelho de Jesus, praticar no dia a dia. E a partir daí a gente ter a força de continuar, né? Apesar de tudo, apesar da dor. Porque a dor vai nos fortalecer, que depois de um tempo a gente vai entender. E vai realmente ter forças e energia para ajudar outras pessoas. Claro, gente, que também não deve ignorar a nossa dor. A gente não deve deixar para lá. A gente não deve só servir o outro. A gente deve também nos ajudar, nos amar, tá? Primeiro, para depois a gente tentar entender o outro e ajudar de alguma forma. A gente não pode também nos ignorar. Ignorar o que a gente está sentindo, tá? É muito importante lembrar disso, porque Jesus mesmo falou, amar é o próximo como a si mesmo, né? Então é isso, gente, aqui fala. Entregando-nos a cada um os recursos precisos a fim de que saibamos construir a nossa casa íntima de paz e libertação espiritual para sempre. Ou seja, a gente quer muito fazer o bem, mas o mal ainda está em mim, então eu faço mal ainda. Mas isso não quer dizer que você não seja capaz de transformar isso, né? Então, eu tô no tratamento no centro. E antes de entrar numa sala lá, né, tem várias salas de tratamento, eles fazem, né, geralmente, um centro aí que, não sei se vocês conhecem algum centro de tratamento, sempre tem que ter uma leitura, uma mentalização antes. E eu lembrei, né, que ficou na minha mente e que eu precisava escutar. Eles abriram na parte do perdão, né? Falou do auto perdão e falou de perdoar as pessoas. E falou numa parte lá que a mulher fez uns comentários que a gente muitas vezes carrega coisas necessárias. A gente também tem que se amar. Como é que a gente vai se amar? A gente vai guardar mágoa? A gente guardando mágoa, a gente guardando as coisas, a gente não tá se amando, tá adoecendo. Então eu ouvi isso, né? E tinha uma presença muito forte do meu lado. Acho que provavelmente eram meus amigos espirituais. E realmente eu, como se tivesse saindo algo, né? Que estava ali, guardado ali, fosse dissipando aos poucos. Claro que não foi tudo, né? Mas como se fosse minha cabeça tivesse aberto literalmente ali. Eu tivesse absorvido aquilo para mim. E até agora tá na minha mente, dizendo que a gente não deve carregar isso. Porque isso é como se fosse um egoísmo na nossa parte, né? A gente vai se adoecendo, a gente vai guardando as coisas, quando vê lá na frente, a gente tá em cima de uma cama, a gente tá cheio de problemas de saúde, porque a gente guarda as coisas. Então a gente não deve fazer isso com a gente, se maltratar, não é? Então isso ficou até hoje, porque eu realmente precisava escutar, e aí todos nós precisamos escutar isso. Então ele fala aqui, saibamos guardar o coração na fé e na bondade, conservando a palavra e as mãos no serviço infatigável do bem. Então é sempre filtrando, né, as coisas que a gente escuta, filtrando pensamentos, né, quando for abrir a boca, prestar atenção no que está pensando, no que vai falar. Quando for fazer alguma coisa, orar, pedir auxílio a Deus, não guardar tanta coisa desnecessária, o excesso, né? O excesso faz mal. Todo excesso faz mal e toda falta faz mal. Então tem que ter um equilíbrio aí no meio. Então é isso, gente. Eu queria falar essa mensagem que acabei de lembrar aqui. É uma coisa que a gente realmente não deve fazer porque é algo que nos adoece, né? Quando a gente tem esses hábitos que não nos levam a caminho algum, né? Então a gente deve tudo que a gente for fazer nessa vida, independentemente da situação, pedir auxílio à espiritualidade e orar,
bastante, porque a gente nunca tá só, né? Nunca tá só. Não acreditemos que estamos sós. Estamos sempre acompanhados de Jesus, nosso guia espiritual, a espiritualidade da casa. Cada um que está aí na sua casa tem protetores do lar. Né? Cada lar tem protetores. Então, esses lares, né, são protegidos de alguma forma, depende também do... Há uma proteção, mas também o dono, né, a pessoa ali que está morando naquela casa ali, precisa estar sintonizado, né, com a espiritualidade. Precisa estar ali orando bastante, tentando praticar o máximo possível o Evangelho de Jesus. Porque a espiritualidade ali vai, né, captar aquela energia e vai ficar mais intensamente naquele lar. Ele não vai deixar aquele lar, mas a pessoa também tem que estar ali sintonizada, fazer a parte dela, né? Orar, fazer evangelho no lar, orar antes de dormir, né? Então, a gente precisa desse bom hábito no dia a dia, porque isso vai nos dar força para enfrentar aí o dia a dia, né? Cada dia o seu mal. Então, a lição de hoje é essa, acho que eu falei um pouquinho. Tá bom, horário. Então, obrigada aí pela companhia de vocês. As lives vão ser feitas nas quintas-feiras, certo? Que terça-feira eu tô fazendo tratamento no outro centro, como eu tinha comentado antes. E eu chego num horáriozinho em que fica bem apertado para eu fazer, tá? Então, vou fazer nas quintas. Acho melhor. Então, obrigada aí, Troll, né? Lorna e Avelino. Obrigada aí pela companhia de vocês. Uma ótima noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Orem antes de dormir, peçam proteção. E que amanhã é outro dia, né? Amanhã a gente começa tudo de novo. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja. Beijo, gente. Até quinta-feira. E quem chegou, deixa eu ver, Lua, né? Eu tô terminando Luana, tô terminando agora, mas vai ficar gravado, tá? Compartilhem a live, que a mensagem aqui é de Jesus. Não é minha, né? Foi a espiritualidade que passou, né, essa mensagem pra gente, pra mim mesmo. Quem a primeira a escutar sou eu, né? Então, muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite pra vocês. Abraço. E durmam bem. Amanhã é outro dia. Beijinho, boa noite.